Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que venceu o Fluminense por 2-1. Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 com gol de Wesley aos 6 minutos do primeiro tempo. Ficou interessado, quer saber tudo que a gente está falando do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. A gente também pode falar aqui, né, sobre a primeira parte, quer dizer, pelo menos no Carioca, com essa primeira parte já resolvida, com o Flamengo vencendo por 2-1. Para isso, o Rodrigo Jufo volta aqui para nossa tela. Jufo, repercussão. Bom dia, Mari, Bruno, amigos do Sport Center. Como você disse, o Flamengo venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2-1 em cima do Fluminense. E agora o time tricolor precisa de 2 ou mais gols de diferença para poder sair com o caneco e evitar o bicampeonato do rubro-negro. O Flamengo tem a questão dos lesionados, né? O Felipe Luiz não pôde contar com o Bruno Henrique, o Pedro, o Michael e ainda o Bruno Henrique, o Pedro, o Michael e o Cebolinha, e teve que usar o Plata como titular no comando de ataque. Ele até foi bem taticamente, mas deixou no segundo tempo para a entrada do Juninho. São tantos lesionados, para a entrada do Juninho, que fez um gol e deu um respiro aí para a nova contratação no Flamengo na temporada. O outro gol foi marcado pelo Wesley, convocado pelo Dorival, que estava aqui assistindo o jogo e deve ter deixado uma boa impressão para o treinador da seleção brasileira. No lado do Fluminense, Thiago Silva elogiou bastante o desempenho do time no final do primeiro tempo, quando conseguiu fazer mais ações contra o Flamengo, e também depois do gol do Keno. Já no final do jogo fez uma pressão absurda, com grande participação do próprio Keno, que fez o gol, do Riquelme Felipe, que entrou no segundo tempo, e também um nome importante, que foi o Fuentes, lateral esquerdo, que deu o cruzamento para o gol de cabeça do Keno. Ele vinha sendo uma peça muito importante no jogo para o Fluminense, um escape de ataque pela esquerda, mas acabou deixando no segundo tempo o jogo com uma lesão na coxa esquerda e agora preocupa, provavelmente não vai jogar domingo, não vai ser uma opção para o Mano Menezes. Então o Fluminense quer chegar domingo, precisa de 2 gols para não precisar dos pênaltis. Quer chegar domingo tentando repetir esse desempenho do final do primeiro tempo, final do segundo tempo e quem sabe assim surpreender o Flamengo. Quem esteve no jogo e acompanhou toda essa história e vai contar melhor pra gente o clima do estádio nesse primeiro jogo na final do Campeonato Carioca foi a Roberta Barroso. Confere aí. O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo começou com festa na arquibancada e intensidade em campo. Logo aos 5 minutos, Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, viu Wesley fazer isso aí. Flamengo 1-0. O tratamento com o Wesley foi parabéns e acabou, né? É o que eu devo fazer como treinador, porque eu não vou para a seleção, né? O que vai é ele, então ele que lá seja feliz, mas é um jogador que está no nível altíssimo. O Fluminense foi buscar a reação. Arias pra Cano, a bola explodiu na defesa. Aí, Arias acreditou, se livrou da marcação e fez quase tudo certo. Difícil hora perder aqueles gols assim, mas a gente sabe que o futebol é jogado, a gente sabe que esses gols assim a gente não pode perder, que é decisões. O time de Mano Menezes passou a controlar o jogo, mas o de Felipe Luiz também teve ainda outra chance no primeiro tempo com o Pulgar. O Flamengo voltou forte para a segunda etapa. Gerson acelerou, Arrascaeta de primeira mandou pro gol. Fábio fez uma defesaça. E na bobeada da zaga tricolor, Juninho fez Flamengo 2-0. Muito feliz. É um sonho de qualquer jogador estar jogando no Flamengo e fazer um gol no Maracanã. Só que na base da vontade, da luta, o Fluminense foi para o ataque. Keno fez de cabeça para incendiar o clássico. Tô no banco ali, sempre tô olhando o jogo, a gente sabe que qualquer momento a gente pode entrar, e esse jogo quente assim, fervendo, a gente tem que estar ligado. Como eu entrei e pude fazer um gol que deu vida para nós. O Flu até queria mais, chegou de novo. Só que ficou nisso. Flamengo 2, Fluminense 1. E no fim do jogo, Freitas foi cobrar Luiz Araújo pelas provocações do jogador do Flamengo com o técnico Mano Menezes durante a partida. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão. Ainda falta um passo até a taça, até o grito de campeão. O Flamengo sai na frente, joga pelo empate, mas o Fluminense sai daqui do Maracanã vivo na disputa. E pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. 2-1 para a volta, como eu falei antes, nos dá uma leve vantagem,
mas que não muda absolutamente nada para mim como treinador. E era o que a gente falava ontem, né, sobre o Fluminense ser essa pedra no sapato do Flamengo nesse recorte, mas também agora com o Felipe Luiz, né? Em clássicos pelo Flamengo apenas como treinador, venceu todos contra o Botafogo, todos contra o Vasco, e aí contra o Fluminense uma coisa mais equilibrada. Tinha empatado, aquele 0x0 horroroso. Feio. No início do ano. Tinha perdido, né? Tinha perdido, e aí agora vence, então tudo equilibrado. Venceu do modo Felipe Luiz também, Jailson? Foi assim aquele jogo do nível do clássico que a gente espera, de uma vitória do Flamengo, foi assim? A gente já vem falando, né? O Felipe Luiz nem sempre vai ser show do time do Flamengo. Felipe Luiz é um cara que ele gosta de vencer. É eficiência, simples. É Atlético de Madrid. É eficiência. Não e com alguns técnicos só a eficiência não valia também, não, né? Tinha que ter o show. Não, mas ele já entregou. Mas ele já entregou, é isso. Não, ele tem esse respaldo também, né? Que ele já entregou um volume de jogo muito acima e tem aquela questão de ontem ter sido o primeiro jogo. Eu sempre falo, sendo muito sincero aqui, eu não sei se é por conta do Rio, ser carioca e tudo mais, e por conta também, diferente daqui de São Paulo, no Rio as duas finais são no Maracanã, geralmente, sabe? Então é muito aquele clima mesmo de primeiro jogo, de coração mesmo, primeiro jogo. Tá bom, não muda muito. É torcida mista, sabe? Então sempre aquela... É como se você fosse na casa do adversário. Exatamente, pegar lá 100%, tem que fazer aquele jogo 100% contra... Você acha que é menos decisivo, é isso? No Rio, nesse sentido? É o meu sentimento. A visão é tipo, eu não vou me complicar. Porque vai ter ainda o segundo jogo e não muda muito de agora figura. Vai ter a final do Paulista. O peso do primeiro jogo é maior do que desse, É isso que eu tô tentando explicar, sabe? Tem essa diferença. Por aqui em São Paulo, você concordo. Ser torcida única. Então tem essa questão também que pega muito. No estádio na casa de um, na casa de um, na casa de outro. Então lá no Rio, né? Tem essa questão do primeiro jogo. Então eu acho que sim. Teve o primeiro gol muito cedo, do Wesley. Então você acaba... O Flamengo teve a estratégia de deixar um pouco mais a bola pro Fluminense ali no segundo tempo, principalmente no início, para justamente fazer com que o Fluminense adiantasse as linhas de marcação para ter um pouco mais de espaço. Foi aí que o Flamengo foi se criando. Obviamente, o Felipe Luiz, para mim, não ficou contente com o gol sofrido do Keno, até porque o Fluminense não tinha chutado pro gol. Vou repetir isso daqui. No segundo tempo, o Fluminense não tinha conseguido chutar no gol do Flamengo. A primeira finalização do Fluminense foi o gol de cabeça do Keno. E uma bola boba, porque o Arias tenta o cruzamento, a bola cruza a área toda. Do Arias, né? Mas foi no primeiro. Eu tô falando do segundo. No segundo, tá. No segundo tempo, o Fluminense não tinha conseguido chutar. A bola vai pra esquerda, né? Exatamente. É esse daí. Aí o Fuentes, e se realmente se confirma que ele não vai conseguir jogar o jogo de volta, é uma perda considerável do Fluminense, porque atacando pelo lado esquerdo foi muito, muito bom mesmo. E engraçado porque eu lembrei da apresentação dele, como ele estava tímido e como ele no jogo, no campo, é uma baita de uma arma que o Fluminense arrumou pelo lado esquerdo. Eu não conhecia, não vou ser hipócrita aqui, conheci no Fluminense ali, eu lembro que a gente vem trocando ideia, a gente vem conversando, falando, cara, esse lateral esquerdo do Fluminense é bom, cara, tudo bem. Pode deixar a desejar na marcação, mas por isso que tem o Otávio ali. Por isso que ele tá com a 12 também. Contratou o Otávio ali pra fazer, segura o piano ali que o Fuentes vai embora. Então acho que a gente já vem falando, né, que o time foi evoluindo, o time do Fluminense, mas eu acho que o time do Felipe Luiz foi isso daí mesmo, que tem um segundo jogo. Eu acho que tem poucas conclusões para segunda-feira. Entenda, se o Fluminense for campeão, não quer dizer que o Fluminense é o grande candidato ao título do Brasileiro, da Sul-Americana e tal. Exatamente, porque o processo do Fluminense é um processo atrás do processo do Flamengo. Sim. O Flamengo, o elenco é melhor e o Flamengo tem um trabalho que precisou de menos ajustes. O trabalho do Mano... de temporada, né? Sim. O trabalho do Mano precisou de muitos ajustes. Eu acho que o Mano... Você já falou sobre isso aqui no ano passado. Eu acho que o Mano não tem o valor no Fluminense que ele merece. Da grande mídia, da imprensa como um todo. Porque, gente, a gente cansou de falar aqui de tanto que é diferente o trabalho do Fernando Diniz dos outros. O Mano pega um trabalho do Fernando Diniz no remendo... Não, e do Fernando Diniz pro Mano, né? É como se você pudesse ir totalmente diferente. Ele consegue equilibrar ali e tal, e o elenco vem sendo montado. O elenco do Flamengo... Quando ele é montado pensando, vamos buscar o melhor aqui onde ele está. O elenco do Fluminense vamos buscar o que o nosso scout conseguiu, para a gente conseguir buscar ali... Rejuvenescer, né? E
e está disputando uma final, então não acho que o Fluminense vai ser um grande candidato ao título do Brasileiro. Ele sempre entra como um dos candidatos, porque ele é o Fluminense, mas um grande candidato ele não vai ser. E se o Flamengo ganhar, eu acho que aí a conversa é muito forte. Mas porque o Flamengo já é uma conversa forte agora. Não vai mudar a nossa avaliação. O Flamengo perdendo ou não, ele é um... A conversa de segunda-feira não muda. Não muda. Não é nenhum diagnóstico diferente pra gente, né? Seja qual for o resultado, a gente vai apontar o Flamengo como favorito ao título brasileiro e o Fluminense talvez não. Mas eu acho que o olhar pro trabalho do Mano, se o Mano for campeão, é difícil ser campeão. Como disse o Jailson, mesmo com 2-0 contra, o time não conseguia bater para gol no segundo tempo. Mas o trabalho dele é um trabalho bom, hein? Tanto é bom que ele consegue equilibrar esse confronto. Sim. Não é? Porque apesar mas muda. Em relação ao Fluminense com o Mano, de acordo com a virada que ele teve que fazer da temporada passada para cá. Em relação ao que eu tô falando, o estilo de jogo mesmo, né? O modelo de jogo por conta das contratações que foram feitas. Jogadores com mais velocidade, que é o jeito que o Mano Menezes também gosta, o Canobi encostando bastante. Acho que conquistando o título é uma resposta para a própria torcida do Fluminense. Isso que eu ia falar. Eu acho que é mais uma resposta interna. A desconfiança é mais, acho que até do torcedor do que para quem vê de fora, assim, do clube. E cá entre nós faz todo sentido ficar desconfiado, faz né? Mesmo. Porque... Não estava entregando, né? E foi ao auge. Sim. E depois também caiu. Verdade. Sim. Ele teve a referência do trabalho anterior. Do trabalho anterior que conquistou a Libertadores. Que me chama, assim... Só pensando, eu tava vendo nos melhores momentos ali, me chama muita atenção e também chovendo molhado, que é nenhuma conclusão nova. O Gerson, como que é uma máquina, né? Jogar futebol, né? Joga. De ritmo, sabe? Não sei, quando eu tava vendo ali nos melhores momentos. Tem uma conclusão nova quando a gente volta no tempo e pensa na contratação do De La Cruz. Porque a gente pensa num jogador que fazia ponta, meio, outro lado, tal... O Gerson hoje é mais atacante que o De La Cruz. No lance do Arrascaeta que a gente estava falando da defesa do Fábio. Mesmo. O De La Cruz virou o que a gente via do Gerson. Que a gente viu no Gerson também. O Gerson correndo não é engraçado isso? A inversão, na verdade. Mas isso diz mais sobre o Gerson ou sobre o De La Cruz? Eu acho que diz muito sobre o Gerson. Diz sobre o Gerson. Quando o Gerson pega o time do Flamengo lá naquela data da Copa América, bota embaixo do braço e fala, deixa comigo, deixa que eu carrego aqui. Acho que diz sobre o Gerson. Até na seleção ele respondeu. Então, e tem essa questão da seleção também, porque a gente falava de Gerson na seleção. Hoje é o Gerson titular da seleção. Isso. O Gerson hoje é titular da seleção. Ele não tá na seleção, ele é titular da seleção. É difícil ser titular da seleção. No meio-campo? Porque alguém vai vazar. Exatamente. Para ter mais atacante, alguém vai... Porque aí a conversa vai ser na outra semana, mas seria o Bruno e o Gerson. É o que aconteceu no final do ano passado. E o Wesley também, né? E o Wesley também. Mais uma vez. Deu um recado também. Wesley acho que é desde a reta final como o Gerson. Interessante, né? Mas desde a reta final da Copa do Brasil. Um carregando o outro, né? E eu achei que ia dar um ruim depois que ele não sai naquela venda. Sim. Eu achei que ia murchar o moleque, ia dar um climão de ter ficado, eu não quero ficar, a torcida ia pegar no pé. De repente, virou a história toda. Veio Felipe Luiz. E a gente já viu o Fábio dar um destino melhor à bola ali, né? Não é uma crítica. Eu acho o Fábio espetacular e a gente falou aqui, mas aquela quicada, normalmente... ele consegue ainda direcionar para o lado. Aquela que o Alisson, né? O Alisson né? Isso. Né? A gente já viu o Fábio fazer isso. Sim, também. Mas eu acho também que o Thiago está um pouco na frente dele. Aí ele atrapalhando a visão. Ficou em cima. Sim. Até parece até que não sei se tem um acho que não leve desvio, mas pensa o tempo de reação para a bola chegar ali. Ô, Vene Casagrande, que golaço do seu Wesley, hein, Vene? Pois é, o Wesley, se a gente for parar e analisar, foi o melhor atacante do Flamengo, né? Embora ele seja lateral, mas as melhores chances do Flamengo saíram através do Wesley ou pelo lado do Wesley e ele participando das jogadas. Claro que nesse gol aí eu acho que o Fábio acabou colaborando um pouco, porque eu considero uma defesa... A bola deu um kick que matou ele, ainda mais se tratando do nível do goleiro do Fábio. Eu acho que é o tipo de situação que ele não teria nenhum problema para fazer a defesa, mas, querendo ou não, aconteceu e o Wesley fez uma grande partida, repito, foi o melhor jogador no setor ofensivo do Flamengo, embora o Flamengo tivesse em campo aí com alguns atacantes importantes. Gonzalo Plata, que fez uma espécie de falso 9 ali, né? Na ausência do Bruno Henrique e até mesmo do Pedro. O Luiz Araújo, que começou o jogo como titular, como a gente imaginava, não fez uma grande partida, mas eu acho que a partida dele sem a bola, quando eu digo sem a bola é taticamente falando, foi uma partida extremamente importante
E eu acho que o Flamengo ele teve a chance de matar o jogo. Embora o resultado, na minha opinião, 2-1, tenha sido um resultado mais justo que fosse 2-0, pelo que foi o jogo. O Flamengo começou melhor, fez o gol aos 5 minutos, isso, querendo ou não, acaba facilitando a estratégia do Flamengo, mas depois o Fluminense ficou melhor, sobretudo após a parada técnica aos 25 do primeiro tempo. E aí o Fluminense quase teve a chance de empatar com o John Ares, que teve uma oportunidade incrível. E ele dificilmente perde, e perdeu dessa vez, mas no segundo tempo o Flamengo foi amplamente melhor. E quando o Flamengo estava melhor em campo, eis que acontece o gol do Fluminense. Um gol que coloca novamente o Fluminense na briga pelo título do Campeonato Carioca. Porque se fosse 2-0, eu arriscaria dizer que o título estava ali bem encaminhado. Agora 2-1, claro que não está bem encaminhado. Mas o Flamengo, na minha concepção, mereceu vencer, embora não tenha feito um grande jogo, sobretudo a Arrascaeta, que fez novamente uma partida bem apagada. O De La Cruz, eu quero mencionar aqui a evolução física dele e, consequentemente, taticamente, ele também ajuda, porque é um jogador que depende muito da parte física. O Gerson oscilou bastante, não foi aquele Gerson que a gente conhece, um craque da bola, que eu considero até o craque do Campeonato Carioca, oscilou bastante, mas mesmo assim foi um jogador importante. Então eu acho que na ausência de jogadores importantes para o setor ofensivo do Flamengo, mesmo assim o Flamengo fez uma boa partida, mereceu a vitória. E repito, o 2-1 foi um placar bem mais justo que se tivesse sido 2-0, porque o Fluminense também fez um bom confronto aí em determinado momento, sobretudo no primeiro tempo dessa partida. Então agora a gente vai ver no segundo jogo. Eu confesso para vocês que eu esperava já a vitória do Flamengo, mas foi mais difícil do que de fato eu imaginava. Ô, Lucas Pedrosa, pelo lado do Fluminense, para você, o gol do Keno coloca o Fluminense ainda na briga pelo título, né? Coloca uma esperança, obviamente, no coração tricolor e um jogo muito disputado, um segundo jogo muito disputado. Mas para um dia, para o Fluminense, sabe aquele dia que você abre a porta volta no seu dedo, que você vai colocar o pão e o pão cai? Sabe aquelas coisas assim? E cai para baixo. Eu acho que eu senti que foi um dia assim pro Flu. Um kick que mata o Fábio, um desvio na perna que talvez se ele não tivesse tentado fechar, a bola não ia ter aquela trajetória. A gente tá falando do Fábio, que é um dos melhores goleiros do Brasil, um cara muito experiente, a velocidade de reação afinada, um chute do Arrascaeta, né? Ele pega a bola de forma incrível, assim. O Fábio é um grande goleiro, mas ontem foram 2 gols assim com uma pitada de falta de sorte. Lucas Pedrosa, você sentiu isso também? Senti. Eu acho assim, o Flamengo venceu com todos os méritos. O primeiro tempo foi muito mais equilibrado do que o segundo. O primeiro tempo foi realmente o jogo jogado. Claro que o Fluminense levou logo aquele gol e precisou sair um pouco mais, se expor um pouco mais. O Fábio, na minha visão, também falhou. É um grande goleiro, mas acaba falhando no kick da bola, que é difícil, mas assim, de qualquer forma ele tinha que ter ido melhor naquela bola, e um goleiro do nível dele não pode tomar o gol que ele tomou do Wesley. Eu até ontem citei aqui sobre essa liberdade que o Wesley tem, porque ele é um cara que tem sido uma válvula de escape para o Flamengo muito interessante, e deram toda a liberdade do mundo para ele poder chutar, para ele poder cruzar, para ele poder fazer o que quisesse. Ele arriscou no gol e conseguiu fazer o gol com todos os méritos possíveis. A partir daquele momento, o Fluminense igualou a partida. Tanto que, talvez o lance, todos que você citou aí do ponto ter virado e caído para baixo, para mim o lance é esse aí. O lance é esse aí, do Arias. Por quê? O Arias, gente, quem imaginava que o Arias ia perder aquele gol cara a cara? Ninguém. A qualidade desse jogador, tudo que a gente fala sobre ele aqui, todos os elogios que a gente fala pra ele, cara, nem se ele fizer 10 lances daquele ali, ele vai fazer 9. Nesse momento em casa, agora, eu falei, que golaço. Exato. Eu falei, que golaço. A cabeça era... Não foi. Ele vai fazer 9. Ele vai fazer 9 e ele perdeu um desses 10. Então, assim, esse momento foi muito crucial pro Fluminense, que continuou jogando. A marcação alta do Fluminense com o Canóbio, que não para de correr 1 minuto, é impressionante. Como é que ele consegue? Ele não para de correr 1 minuto. E ele faz essa defesa do Flamengo ficar um pouco desconfortável no primeiro tempo. O Flamengo também tem oportunidades, a sair do Pulgar também. Já teve outras chances de matar a partida também, mas o primeiro tempo em si, eu achei extremamente equilibrado. No segundo tempo, não. Segundo tempo, o Flamengo engole o Fluminense desde o primeiro minuto. Até os 35 minutos do segundo tempo, o Flamengo foi soberano na partida. Com as saídas de bola rápida, com a movimentação do Gerson, do De La Cruz, com as saídas também rápidas do Léo Ortiz e do Léo Pereira, que tem utilizado o Rossi. O Rossi é como se fosse, de fato, um 11º jogador de linha. Ele tem conseguido fazer essa saída de bola com muita qualidade, e isso, obviamente, abre espaço para o Flamengo lá na frente. O Flamengo poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, só que achou que o jogo estava ganho.
quando faz o segundo, eu acho que o Flamengo relaxou dentro da partida. E quando ele relaxa, o Mano Menezes é muito inteligente, que ele coloca 5 jogadores que dão uma oxigenação pro Fluminense que não tava tendo. O Cano sai, depois de ter feito uma partida ruim, entra o Everaldo. Aí ele tira o Guga, que tava mal também, coloca o Samuel Xavier. E ele coloca o Keno e o Riquelme, com o Hércules também no meio campo. Então o Fluminense, diferentemente até do Vasco, quando a gente compara na semifinal, o Fluminense tem banco de reservas para poder oxigenar esse time. Você acha que o Mano demorou? Não, eu acho que o Mano fez as substituições corretas. Tanto que quem faz o gol é um jogador que ele coloca o Felipe Luiz que ele demorou. substitui. Você então, acha assim, que o Felipe demorou? Inclusive, eu acho que até, falando sobre a zaga do Flamengo, que é uma defesa extremamente sólida, para mim falha. O Keno fazer gol de cabeça é algo extremamente difícil. É muito complicado o Keno fazer gol de cabeça. E ele consegue, no meio dos zagueiros do Flamengo, conseguir cabecear. Na verdade, ele consegue no meio de Pulgar, que é alto, e no meio do Léo Ortiz. Do Léo Ortiz. Então, São assim, 2 jogadores altos e bons na bola Pra aérea. mim, falha. Pra mim, o Flamengo ele deu uma relaxada, porque o jogo estava controlado, o Flamengo estava muito melhor do que o Fluminense no segundo tempo, e o Fluminense não desiste. Justamente com a oxigenação que o Mano Menezes fez, e porque o time não desistiu de jogar. E poderia ter até empatado no segundo lance ali, no momento que o Fluminense cresceu na partida. Mas, de forma geral, a vitória do Flamengo, com todos os méritos, é uma vitória que realmente o Flamengo foi melhor. Se a gente for colocar 90 minutos, foi melhor por 60, 65. Sim. Na minha visão, o Flamengo mereceu vencer. E esse jogo aí, Fernandinho, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, mostra mais uma vez que o Flamengo ele precisa ser letal, porque ele cria as oportunidades. Sim. E não consegue botar a bola na rede. Isso, em determinado momento, vai fazer total diferença. Eu não falo agora no Campeonato Carioca. Estamos falando para um Campeonato Brasileiro, que cada ponto é importante, será o grande foco da diretoria. Eu acho que isso que é o aprendizado nesse jogo contra o Fluminense e contra o Vasco também, por exemplo, pelas semifinais. O Flamengo ele precisa ser letal. Óbvio que na ausência do Pedro, isso dificulta muito, porque o Pedro é o grande goleador desse atual Flamengo. Se a gente for parar e analisar, o Flamengo ele faz muito gols. E não é um jogador fazendo muitos gols. Existe um rodízio de jogadores fazendo muito gols. Então, precisa ser mais letal, precisa aproveitar mais as oportunidades. Eu acho que vai chegar num determinado momento que isso vai fazer total diferença. Se tivesse mais 5, 10 minutos de jogo, será que o Fluminense não iria conseguir um empate pela pressão que fez ali nos minutos finais? Então o Flamengo ele precisa aproveitar as oportunidades e eu quero destacar também o gol do Juninho, que era um cara que internamente nos bastidores ele estava ficando já angustiado, sabe, incomodado por não conseguir ajudar, tendo problemas físicos. E esse gol não foi só importante para o Flamengo, obviamente, foi importante também para o jogador, para ele se sentir parte desse projeto, porque ele foi contratado debaixo de muita gente com o pé atrás em relação à contratação dele. E ele faz um gol extremamente importante, que pode ser o gol do título, inclusive, né? Fala, Pedro. Não, só para pontuar o que o Vene falou, eu acho que, inclusive, o Flamengo ontem ganhou o jogo no meio campo. O meio-campo do Flamengo estava num momento, junto com o Gerson de la Cruz e o Arrascaeta, o Pulgar. Cara, impressionante. Isso. O nível desses 3 jogadores é impressionante. Eles não erram. É muito difícil eles errarem. E quando eu digo isso, é a manutenção da posse de bola. A saída, a movimentação. O Arrascaeta realmente fez uma partida apagada. E o Plata e o Luiz Araújo não conseguiram ser os jogadores que a gente sabe que eles são. Mas, cara, o meio-campo do Flamengo é um negócio, assim, impressionante de se assistir. O Plata, individualmente falando, de fato, ele não fez uma grande partida, até porque ele quebrou um galho ali fazendo uma função tática diferente. Mas ele foi importante. Se a gente for analisar no gol do Wesley, por exemplo, ele que puxa a marcação e deixa, entre aspas, aquele espaço ali pro Wesley atacar bem. E eu acho que, assim, não tem como você exigir muito do Plata quando ele faz uma função diferente. Mas pro Felipe Luiz é um jogador extremamente importante. E é isso que eu falo sobre a ausência de jogadores. A gente sempre menciona aqui, o elenco do Flamengo é muito bom, muito bom. Mas quando você tem uma quantidade de jogadores machucados, o Felipe Luiz, ele fica sem opção tática. Porque quando ele tem jogadores à disposição dele, o que ele consegue fazer? Mudanças durante o jogo que vão ajudá-lo. Ontem, por exemplo, se a gente fosse parar e analisar o banco de reserva do Flamengo, quem poderia entrar e mudar o jogo? Talvez um Matheus Gonçalves, quando eu digo taticamente falando, não é só individualmente falando. Então, eu acho que esses jogadores eles estão fazendo muita falta, porque toda hora é um jogador lesionado, problema físico. E aí chega um determinado momento que faz falta, não tem jeito, embora seja um baita elenco como é o do Flamengo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o time do Fluminense por 2-1 aí, gol de Wesley e Juninho, né? O Flamengo que agora tem aí a chance do empate aí, a vantagem do empate no jogo da volta já no domingo às 4 horas da tarde e se consagrar campeão carioca de 2025. O Flamengo que sem Bruno Henrique, eu acredito que o Bruno Henrique não irá voltar para o jogo da volta, né, o segundo jogo, né? Então o Felipe Luiz
estava aí com essa dúvida, com essa dor de cabeça, conseguiu suprir. O Juninho foi lá, marcou gols, né? O Wesley abriu o placar aos 6 minutos e o Flamengo venceu o seu rival por 2-1. O Flamengo é franco favorito, querendo ou não, franco favorito para esse título. E agora o Flamengo vai jogar também novamente no Maracanã, só que com mando de campo. Então acredito que a torcida do Flamengo vai estar em peso, vai fazer uma festa gigantesca, né? O Flamengo, diante da sua torcida, tem mostrado uma força ainda maior. Eu acredito que devido ser uma escala maior, né, de tempo, eu acho que o Flamengo vai com força máxima, vai se empenhar o máximo, né, para se consagrar campeão, já que o Flamengo joga agora dia 16 e a estreia do Campeonato Brasileiro será dia 29 contra o Internacional. Então o Flamengo terá aí mais alguns dias de folga, mas lembrando que grande parte do elenco do Flamengo foram convocados para suas respectivas seleções. Mas eu acredito que os jogadores se darão ao máximo, se doarão ao máximo para essa partida, e o Flamengo tem sim grandes chances de se consagrar campeão brasileiro já agora domingo, ou campeão carioca, né? Perdoe, campeão carioca já agora domingo, né? Então já estou adiantando ali já para o final do ano, campeão brasileiro. Mas quem sabe o Flamengo não será campeão brasileiro também, né, de 2025, mas falando agora, campeão carioca de 2025. Na minha opinião, por essa vantagem e o Fluminense tendo que ir para cima, vai abrir bastante espaço para esse time do Flamengo, que é bastante rápido e joga muito bem entre as linhas de marcações ali, principalmente quando as linhas estão bastante abertas. Então, na minha opinião, o Flamengo tem grande chance sim de ampliar ainda mais esse placar, esse resultado aí. Mas e aí? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. O que vocês acharam também da partida aí do Flamengo contra o time do Fluminense? Deixa aqui nos comentários. Se você tinha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!